Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, o original, o legítimo. Nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessão a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas Belmiro Valverde e Hugo Mengarelli. Nós estamos temporariamente desfalcados do Mário Negrão, mas ele voltará em breve. Senhores, vocês gostam de filmes de terror? Aqueles em que mostram os mortos-vivos saindo das tumbas? Você gosta, Hugo? Já vi vários desses. Eu não sou muito fanático disso. Prefiro Drácula, Frankenstein, tudo que tem uma tradição. Mas porque, inclusive, tem uma verdade e outra. É morto zumbi, como se diz. Zumbis. Mais ou menos. Não é que me atrai muito, não. Belmiro Valverde. Não, eu não sou nada disso. Não gosta disso? Não, eu acho muito chato. Né? Muito chato. E no campo mais próximo da gente, quando isso acontece de verdade, eu estou citando esse exemplo porque o Superior Tribunal Eleitoral, ele concedeu ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, concedeu nessa semana o direito de concorrer ao Senado por Alagoas, pelo estado de Alagoas, a volta dos mortos-vivos. Exatamente. O tribunal, ele seguia muito pelas regras formais e por um legalismo, às vezes, até exagerado, né? Porque pode estar certo que saiu o advogado do Fernando Collor, deve ter feito um arrazoado lá, mostrando que ele não tinha esse ou aquele impedimento, que a lei XPTO dizia isso ou aquilo, né? E o tribunal defere, né? Eu espero que a população, né, demonstre que essa decisão do tribunal estava equivocada, né? O tribunal Eleitoral, de uma forma geral no Brasil, está prestando um bom serviço, viu? Eles caçaram 1.500 candidaturas, né? No total das candidaturas. Ainda é pouco, né? Mas, aparentemente ainda é pouco. Mas aqui no Paraná mesmo você vê que está havendo um cerco ao Zé Borba, aos irmãos Simões, tudo isso, para fazer uma certa depuração, né? Mas sempre cai ainda, né? Sempre vai ter o risco do Fernando Collor. Mas eu tenho a impressão que, inclusive, ele deveria se mancar, porque é bem possível que ele perca a eleição. Né? Até as informações de Alagoas são perigosas, porque o Ronaldo Lessa, que é o candidato mais forte do PSB, pode ter a candidatura não homologada. Então, ele se tornaria o candidato mais forte, quer dizer, e com possibilidades de ser um senador da República. Mas daí tem que esperar que ele faça alguma no Senado para poder botar ele para fora de novo. Mas é um filme de terror, embora de aquilo que a gente chama de filme B, né, Hugo? Mas é um filme que assusta, né? A mim já não me assusta mais nada, vou ser honesto. Mas eu queria retomar uma questão que levantou Belmiro, de que os nossos juízes amarram muito a lei. Ou seja, eu chamo da lei nossa, a lei que vem dos romanos, uma lei descarnada, diferente da lei inglesa, já que os ingleses, por exemplo, grande parte da lei é consuetudinária, ou seja, não está escrita, é não escrita. A justiça inglesa é uma justiça que deixa de olhos abertos a qualquer um. A nossa, qualquer um se escuda na lei para fazer as piores injustiças. Sumum juris, sumum injuria, falava o direito romano. Não? Ou seja, de repente, quando você quer ser mais firme com a lei, você pode ser realmente mais injusto. Então, a mim não me assusta isso, porque você veja quantos que iam a ser proibidos de participar, agora foram liberados para participar. Que diferença tem dos mensaleiros, dos bingueiros, do sanguessuga, a Fernando Collor? A única diferença é que Fernando Collor, porque vinha de um status bem alto, ele queria ser rei, porque o projeto dele era ser rei. Por isso juntou esse $1,5 bilhão, entende? Então, mas por que não? Acaso não temos um rei que inclusive nem vem da classe alta, veio de lá bem embaixo? Então, por que nós temos que assustar, por exemplo, que o Collor de Mello seja candidato? Olha, eu se encontrasse naquela época Collor de Mello na rua, eu acho que pegava para o pescoço. Hoje eu te digo, será que ele merece esforço? Não, é sério, será que vou gastar quando na realidade tem um monte de outros sem-vergonhas que são ao mesmo nível dele? Só que ele era presidente da nação e estava envolvido diretamente. Nossa, será que não estava envolvido diretamente também?
Eu acho, né, você sempre tem que ter um equilíbrio muito claro entre a questão do direito e da justiça, como disse o Hugo, né? Exatamente. Agora, Moralidade e justiça. Então, mas às vezes você tem exemplos interessantes de como é que essas coisas podem ser conciliadas de uma forma muito forte, né? Quando eu estava morando nos Estados Unidos, em 1980, um desembargador da Califórnia foi pego plantando maconha em casa. Né? Desembargador. Né? Coisa exótica. E ele foi pego da seguinte forma: a polícia estava fazendo uma verificação num prédio, na frente do prédio dele, e o policial olhou e viu no terraço dele lá umas plantas meio diferentes, parecia mandioca. Pegou um binóculo, olhou e disse: não, aquilo é maconha. Né? E foi lá e entrou no apartamento do juiz com ordem judicial e ele foi processado. Daí o juiz o que fez? Ele argumentou que a polícia tinha contrariado, tinha agredido o direito dele de não ser vigiado. Claro. Porque o cara tinha usado um binóculo, assim. Os colegas dele, desembargadores, deram razão a ele. Tem toda a razão. O policial agrediu o seu direito de não ser vigiado. Acabou o julgamento. Ah, que bom, ótimo. Não. Ótimo não. Você tem 24 horas para renunciar. Claro. Nós não te aceitamos mais no nosso corpo. Se você não quiser renunciar, você vai virar um pária. Então você que escolhe. Vamos transformar a sua vida num inferno. Então é isso aí. Claro. Quer dizer, muitas vezes a justiça não é feita no judiciário, mas é feita por fora, pelo é a outra lei que funciona. Pois é, mas entra uma outra questão que é a ética e a moral. Claro, parece que ficou uma coisa... Mas não pode dissociar essas coisas, não pode chegar a esse legalismo. Na primeira parte você trabalhou dentro do moralismo que a lei determina. Na segunda parte é o que eu entendo de ética, Belmiro. Ou seja, como esse pessoal diz, tudo bem, tem razão, você não pode ser violado, porque se lhe dá a razão à polícia, então entra a violar todo mundo. Ok, correto, mas de todos modos você não tem mais. Agora, Hugo, nesse quadro hipotético do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hipoteticamente eleito senador da República, adivinha quem ele já disse que vai apoiar? Ixi, Lula. Mas quem não apoia Lula hoje? Todo mundo. É impressionante. Estão correndo, inclusive Tasso Gereissati está com um cara que... o candidato do PSDB no Ceará é o candidato que está no palanque, né, ligado ao Lula. Então, mas nós também sabemos que ao seu em Minas Gerais está muito mais perto do Lula que perto do Aécio. Pois é, esse tipo de companhia, Hugo e Belmiro, quer dizer, além do Fernando Collor de Mello, né, já temos o ex-presidente José Sarney, Jader Barbalho. Isso não é um pouco estranho, exótico? Olha, bizarro para nada é mais exótico no Brasil, né? O José Simão hoje tem uma ótima, ele diz que bastou mandarem um brasileiro para o espaço que já desapareceu um planeta, né? Nada, você não deve ficar vermelho com nada, nem pálido com nada no Brasil, não. Isso eu acho que, de certa forma, a política perdeu, né, se é que ela teve algum dia, uma referência ética, no sentido de que você tem determinados limites de comportamento, determinadas expectativas de comportamento. Você agora diz assim, não, isso aqui é o seguinte, isso é assim mesmo, né? Vamos tocando a vida assim mesmo, porque ninguém é perfeito. E é isso que é o caldo de cultura para a prostituição política, né? Para esse emporcalhamento político, né? É levar muito a sério aquela história do Truman que dizia: quem não aguenta o calor, que não se meta na cozinha. Mas às vezes o cara aguenta o calor, mas não aguenta o mau cheiro, né? Agora no Brasil o político aguenta o calor e o mau cheiro. Aí é brabo, né? Por falar em mau cheiro, Hugo, há uma semana houve uma polêmica muito grande no meio artístico por causa da declaração de dois artistas famosos, o Paulo Betti e o Wagner Tiso. Onde o Paulo Betti usou até uma expressão um pouco
um pouco polida ao se referir à política, dizendo que a política realmente tem que aceitar as coisas como elas estão, porque a política é feita com a mão literalmente enfiada em excremento. Na mierda. Vamos usar a merda. Outra noite saí com meus dois grandes e queridos amigos, Conrado e Henrique. E com o Henrique estávamos falando justamente isso. Me disse, Hugo, não há possibilidade de agir politicamente com ética. Porque a política hoje é isso. Não sei se, como disse o Ramiro, não sei se em outra época foi assim, mas é assim. Então, será que não dá nem para tentar, pelo menos, ou pelo menos disfarçar? O que eu falei, por exemplo, né? Ou seja, quando estava outro dia aqui, o Mário, qual seria meu discurso para candidato, se eu fosse candidato, que logicamente nunca seria, né? Pelo menos nestas condições. É prometer uma coisa. Se eu não tenho mínimas condições, eu posso dizer, gente, eu vou renunciar a isto aqui, porque eu vim para fazer uma coisa, mas não tenho condições. Agora, parece que as pessoas um pouco são na linha de Mário, que lhe pede ao povo que ele que o ajude a não se envolver com todas as artimanhas que preparam lá. Quem tem as coisas claras não se deixa envolver. Quem sabe minimamente qual é seu caminho, não se deixa envolver. Agora, quem hoje se mete em política tem que saber claramente que vai ser envolvido. Ou senão, vai ter que cair fora. Porque, bom, são mais coisas além do político. São muito mais coisas que isso, que a gente vem discutindo há muito tempo aqui. Me entende? Ou seja, os valores. Belmiro, quantas vezes discutimos a questão dos... Os valores não é só a questão dos valores na família que foram para as cucuias. É os valores em qualquer lugar que foram para as cucuias. Por que não é na política? Então, se você vai ter que lidar com a política, né? Que está no meio desse lamaçal todo, ou você se embarra como se fosse na terra, ou você fica em casa. Mas me permita discordar um pouco de você, Hugo, porque apesar dos pesares, nós temos alguns políticos que até hoje não existe prova contra eles. Nós temos o Jefferson Pérez, senador pelo Amazonas, que inclusive anunciou a sua aposentadoria, ele disse que vai sair da vida pública porque não aguenta mais. Pedro Simon, temos o Fernando Gabeira, vamos ficar nos exemplos de fora do nosso estado. Então, existem algumas pessoas que têm sem dúvida, só para terminar, claro. Eu quero te dizer o seguinte, sem dúvida que existem, mas devem ter um estômago muito especial. Eu não teria condições, desde meu ponto de vista, eu não teria condições de lidar com isso. Agora, claro que existem pessoas que a mim me falam, eu estou neste partido, não? E nunca aconteceu nada com o nosso partido. Mas o primeiro dia que acontece, eu pulo fora, porque não, me disse esse candidato, inclusive um candidato a governador aqui, me disse isso. O dia que eu vejo que eu caio fora, porque não é de minha índole, me entende? Claro que existem, só que é uma minoria tão pequena que diante desse acúmulo de, como te posso dizer, de erosão de lama, quem se salva aí, companheiro? É muito difícil. Belmiro, isso que o Paulo Betti e depois acabou sendo endossado pelo músico Wagner Tiso disse, na verdade... E o Barretão também, o nosso grande Barretão, que já tirou dinheiro dos milímetros, tirou dinheiro dos pós-milímetros, tirou dinheiro de todo mundo. Pois é, mas isso por enquanto era uma coisa muito implícita. Agora parece que virou discurso, e parece que virou um discurso aceitável e até certo ponto desejável. Quer dizer, a gente já falou sobre esse assunto, mas a lei de Gerson, agora revista e aumentada, parece que está vigorando no país, né? com muito mais acessórios. Agora você veja o seguinte, Ney, isso não ficou só na classe artística. A Marilena Chaui, que é a musa do PT, passados 6 meses do Mensalão, ela não tinha condições ainda de julgar o Mensalão. Ela nunca se colocou contra o PT, porque disse que ela, como intelectual, não tinha conseguido julgar ainda o que tinha acontecido. Eu acho um intelectual. Ficou espinoso e não conseguiu sair. Teve um ataque catatônico, porque só uma pessoa de catatonia não entendeu o que aconteceu no Brasil, né? Isso faz parte exatamente dessa pusilanimidade, viu? É uma pusilanimidade conveniente em alguns casos, como é o caso dos artistas que estão lá porque tem a boquinha da Petrobras, tem a boquinha não sei de onde, tem a Lei Rouanet, tem não sei o que lá, daí o cara chega, aprova o projeto, o Gilberto Gil. Ora, o que é isso, né? Isso é uma intelectualidade de 5ª categoria, né?
É como disse outro dia um cara, isso aí são intelectuais que só produzem descargas intestinais, né? Mas a mí lo que me sorprende de Paulo Betti, se me permite, que na anterior, quando ele voltou dos Estados Unidos, com aquele curso todo de teatro que fez lá, que ele era o primeiro que estava na frente fazendo a campanha de Lula, não fez a campanha de Lula na última. Ele se retirou e todo mundo cobrou um pouco de Paulo Betti ter retirado. Agora voltou. Não, pelo amor de Deus, que coerência tem essas pessoas? Ou seja, como você pode acreditar alguma coisa nessas pessoas? Não tem a coerência mínima. E você falou com muito mais acessório. E você sabe que os perversos usam acessórios que você nem se imagina, companheiro. Sabe mais o que? Agora, eu acho, né, eu sempre que você tem que manter a esperança, né? Porque você vê, a Itália é um bom exemplo. A Itália, quem purificou a vida política italiana não foram os políticos, foi a justiça. A justiça foi foi lá o Manipuliti, lá do Ministério Público, do Judiciário, né, do juiz Falcone e tudo isso. Foi esses caras que levaram o país a uma purificação. Né? E o Brasil pode viver a mesma coisa, quer dizer, ele pode não se autopurificar a vida política, mas pode ser que as pessoas de fora, né, exatamente façam esse papel purificador. Né? Eu tenho muitas esperanças. A única coisa que nós não podemos fazer, para ficar na metáfora cinematográfica, é viver a situação do anjo exterminador do Buñuel, né? Todos nós dentro ali, vendo aquele negócio todo, ninguém conseguia sair desse negócio. Nós não conseguimos sair daquela casa dele. Como ele coloca uma coisa meio estrutural nesse sentido, Buñuel, não? Mas você esqueceu quando falou de Itália de Chiesa, o general Chiesa, não? Que também foi... sim, o general Chiesa, mas... foi uma figura assim que marcou profundamente todo o processo, essa abertura, esse campo da lei no sentido bom. Para terminar esse bloco, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ela está editando um documento que diz textualmente que os católicos não devem votar em político corrupto. Ela não cita nenhum. Quem não votar, mas ela diz assim, não votar em políticos declaradamente corruptos. Mas eu não conheço ninguém que se candidate ladrão por ladrão, vote no... Só o Ademar de Barros. Tirando o Maluf, que é o único honesto em todo esse assunto, porque veja como o Maluf vira honesto hoje. Porque pelo menos ele assume, ele é ladrão, mas faz. Entende? Mas o Ademar era... Ademar na campanha anterior de Maluf falava, ele não é nenhum santo, mas um homem que faz. Ou seja, tirando o Ademar Barros, tirando o esquema de Ademar Barros. Roubo mais fácil. Roubo mais fácil. Então... Mas, claro, a parte é uma briga, não? Igreja Universal, catolicismo, não? Tá a coisa meia, não? Porque na época o PT estava com a pastoral, a Igreja Católica, a parte progressista e tudo isso. E agora, por questão de conveniência, a Igreja Universal, que tem um merchandising maravilhoso, todo mundo sabe, não? Tem um exército na rua que te para ter um pouco, te levam para dentro, meio assim, suavemente, os empurrões. Então, evidentemente que um dos telespectadores pediram para algum dia discutir sobre religião. Eu acho que seria muito importante discutir sobre religião, porque me parece que o triste da questão, sabe que a religião, apesar de que Marx falava que era o ópio dos povos, eu acho que não. Eu acho que para desdoiçar, como falava nosso querido Guimarães Rosa, a gente reza, e tem razão, eu estou nesse campo, só que rezo também temos que rezar hoje em dia, se a religião está, me parece que escorregando de uma maneira muito grande, pensando no que eram ou o que são hoje, me entende? Então isso... A religião será um programa especial. Esperemos que sim, senhor. Agora, a igreja nessas coisas de eleição não devia se meter, porque ela sempre a experiência dela é muito ruim, né? Desde a Liga Eleitoral Católica nos anos 50, todas as vezes que ele diz não vote no fulano, as pessoas votam. Parece que é uma reação assim meio de filho mal criado, né? Não vale a ver o filme A Última Tentação de Cristo, ficava na Exato. Então, agora, realmente a preocupação da Igreja Católica deve ser muito mais com o avanço político da Igreja Evangélica, né? Você vê que o bispo Trivela é o CEO, Crivella, né? Marcelo Crivella é o segundo no Rio de Janeiro, ameaçando ganhar a eleição, né?
E hoje em dia são uma força eleitoral e econômica muito poderosa, né? E muito atuante, muito articulada, né? O Brasil hoje em dia tem o quê? 40 milhões de evangélicos, uma coisa assim. Né? Então isso aí deve assustar muito esse estamento mais estabelecido. Agora, dizer que não deve votar em quem é declaradamente corrupto é um negócio meio do conselheiro Acácio, né? Muito bem, por falar em assustar, no próximo bloco nós vamos falar sobre espécies em extinção. Nós já voltamos, é só um instante, o Cobras e Lagartos já... A Universidade Federal do Paraná é, desde 1912, referência no ensino superior para o Estado e para o Brasil. Uma universidade dinâmica porque é feita de gente de toda a origem e talento. Uma universidade que forma pessoas que têm compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado. Pessoas que olham por esta terra, que vão aprender e ensinar. Uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Universidade Federal do Paraná. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, hoje desfalcados do Mário Negrão. Ele voltará na nossa próxima edição. Meio Ambiente. Belmiro Valverde, um estudo feito pelo economista da USP, o Márcio Pockmann, ele é especialista em economia familiar, em distribuição de renda, apontou que em 20 anos a classe média brasileira perdeu 7 milhões de pessoas. Isso de 1980 a 2000. Mas eu ouvi uma entrevista recente dele e essa estimativa dele já chega a 10 milhões de pessoas. Que tipo de análise a gente pode fazer a respeito disso? Quer dizer, o Brasil perdendo 10 milhões de pessoas, a classe média brasileira encolhendo 10 milhões de pessoas, do ponto de vista tanto econômico quanto social. Quer dizer, isso um país que perde a sua classe média está perdendo o lastro. O Brasil viveu realmente esse processo, né, que é um negócio perverso. De um lado, a renda, aliás, quem tratou muito bem disso outro dia foi o Paulo Haddad, que esteve aqui num seminário na Federação das Indústrias. Do lado, os rentistas, os 7 milhões de pessoas que têm dinheiro no banco, etc., se deram magnificamente bem. Então, isso levantou mais a renda dos mais abonados. E, do outro lado, a população de baixo, no sentido econômico, ou seja, dos estratos mais baixos de renda, subiram por causa dessa transferência de renda do governo, né? De bolsa isso, bolsa aquilo outro. E estrangulado entre os dois ficou a classe média. E essa foi muito penalizada, por quê? Pagando juros altos, tendo aumentos de salário inferiores, muitas vezes, a inflação, e em alguns casos nem a inflação, foi o caso do setor público, que passou 8, 10 anos sem pagar aumentos salariais para os seus funcionários. Né? O pequeno comércio sofrendo muito com a questão dos juros, a pequena indústria sofrendo muito com os custos industriais. Isso vai achatando, quer dizer, então você puxou uma turma para cima e você empurrou essa turma para baixo. Esses 10 milhões certamente não subiram, eles desceram para um proletariado um pouco melhorado. É aquilo que antigamente se chamava-se pobreza envergonhada. Né? É o cara que é pobre, mas tem vergonha de ser pobre. Ainda tem hábitos de classe média, mas ele já está pobre. Hugo, a Argentina viveu um fenômeno semelhante recentemente, quer dizer, a classe média argentina encolheu bastante, e isso teve um resultado perverso na Argentina. Sim. Só que foi num período muito mais curto, então, quer dizer, os efeitos foram visíveis, muito visíveis em todo o país, principalmente nas grandes cidades. Aqui no Brasil, esse é um processo lento, mas é um processo que é como dizimar as ararinhas azuis, né? Elas vão sendo dizimadas e as pessoas não percebem, dia descobrem que tem apenas uma numa reserva lá no interior do Nordeste. Eu queria colocar que o senhor presidente da nação, Lula, nos disse que temos 7 milhões mais de gente na classe média. Eu tenho recentemente estava lendo, a classe alta cresceu, a classe média baixou, a classe pobre, C, cresceu também, e a classe D, miserável, subiu. Isto é uma boa nivelação por baixo.
As classes pobres cresceram 7, e tanto enquanto poder aquisitivo. As classe alta 34, e pouco. Veja como se foi distanciando cada vez mais, o abismo é maior. Então, você tomando a questão da Argentina, que me tocou viver em 2, 3 vezes que fui, e isso dilacera porque eu estou aqui mais anos no Brasil que na Argentina, mas eu cresci, nasci e amo aquela terra, apesar de todo, apesar que nosso querido León diga, apesar de ser argentino. Então, era triste ver, não, famílias pedindo esmola a famílias, casais. Isso me surpreendeu quando vi por primeira vez no Brasil, porque isso na Argentina não existia, pelo menos eu nunca tinha visto. Ninguém pedia esmola, vendia qualquer coisa para ganhar, para tomar algum dinheiro. Então, isso significa que a miséria não só provoca, diríamos, um problema de, bom, não tenho que comer. Se não tenho que comer, te provoca uma ruptura de tua dignidade, ou seja, te joga pelo chão. Uma das coisas que nos impressionou muito, a última vez, trabalho do filme que vou fazer para esta televisão sobre a Argentina, tango e a marginalização, era que a 1,4 do hotel onde parávamos, tinha uma senhora que morava com um cachorrinho e um neném na rua, sob uma viseira, bem de frente do Congresso. Uma marquise, sim. Viseira castelhana, uma marquise, bem de frente do Congresso. E todos os dias passavam os deputados e eles chegavam 2, 3 jornais. E ele ficava, desde certa hora, 3, 4 horas lendo os jornais. Quando a gente foi falar com a mulher, a gente descobriu que essa mulher tinha uma preparação extraordinária e estava morando aí. Claro, matava o marido, teve uma série de coisas, outras. Mas quero dizer, isso significa a destruição. Aqui nós temos isso desde sempre. O que passou em Buenos Aires, principalmente, se latino-americanizou, porque isso existia nos demais países do mundo. Talvez um dos países que menos tenha isso hoje seja Chile, que realmente está muito mais equilibrado. Mas o resto, companheiro, o resto tem uma situação tremenda. E isto que você colocou agora, e o que eu tinha, não me lembro se foi Clover Rossi que levantou isso, que trouxe essa relação de crescimento e descenso de classe, isso mostra de que não há, para mim, desculpa, Romero, não há possibilidade de mudança, nem que venha quem quiser, porque me parece que, como falou antes o próprio Belmiro, a questão é um pouquinho mais embaixo. Belmiro, a gente imaginar esse cenário de um país que tem a sua classe média cada vez encolhendo mais, se a gente projetar para uma estrutura de uma organização, por exemplo, uma empresa que só tem diretoria e só tem os operários do chão de fábricas e não tem os técnicos, não tem aquela classe média, funciona uma engrenagem dessas? Não, via de regra não. Eu queria só voltar um pouquinho atrás, né, Ney? Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento de enorme mistificação econômica. Essa história do Lula, que não sei quantos milhões de pessoas subiram. O Brasil, o problema não é você ter... O Márcio Pockmann é um economista ligado ao PT, ele foi inclusive secretário do Trabalho da prefeita Marta Suplicy. Exatamente. Porque o que é importante não é o lugar que você está na hierarquia socioeconômica, é como é que você chegou lá. E, na realidade, boa parte dessas pessoas que subiram, porque o que se define a classe média são padrões de renda e padrões de consumo. Claro. Né? Então, o que interessa saber, não se discute como é que a pessoa conseguiu aquela renda e por que ela está consumindo aquele produto. Objetivamente, tem renda? Tem. E como é que essa renda foi adquirida? Uma boa parte foi adquirida por transferências assistencialistas. Quer dizer, agora, um país não se constrói em cima de assistencialismo. Assistencialismo já teve na Argentina no tempo da Evita Perón, já teve no Brasil no tempo do Getúlio Vargas, já teve no mundo inteiro, nos Estados Unidos com os fundos. Mas não é só assistencialismo. Não, claro, mas eu estou dizendo, havia assistencialismo, né? Quer dizer, então distribuição de renda. Distribuição de renda, né? Mas de qualquer maneira, essa renda não era sustentável. Tanto não era quando acabou. Os países todos tiveram dificuldade. Então, vai estar havendo muita mistificação no Brasil em relação a isso. Agora, respondendo a tua pergunta, realmente o que você está fazendo, você está deixando esse buraco no meio
E você está proletarizando, no mau sentido, não faço nenhuma conotação negativa ao proletário, mas você está proletarizando a classe média. E você está sentindo isso claramente, exatamente, inclusive na ausência desses corpos intermediários da nação, né? Aquilo que o próprio Maritain chamava de corpo político, né? Cadê os corpos políticos? Desapareceram. Quer dizer, as organizações intermediárias, mesmo dos operários, desapareceram. Os sindicatos hoje em dia não têm nenhuma importância, a não ser alguns poucos sindicatos ligados a algumas indústrias dinâmicas, como é o caso da indústria automotiva. Cadê as federações patronais e os sindicatos patronais? Desapareceram como força política. Os partidos desapareceram. A igreja desapareceu, tudo desapareceu. Então o Brasil está fazendo também um vácuo institucional desse vácuo econômico que ele está criando. As pessoas estão comendo da mão para a boca, estão ali vivendo o seu dia a dia ali, tendo arranjar o almoço e depois arranjar o jantar. Estamos comendo, estamos indo para o precipício, continuamos comendo e vamos para o precipício. Esse quadro de sumiço de uma classe média, isso enseja alguns enredos de filme de ficção científica, filmes do futuro um pouco assustadores, né? Sim, eu estava vendo recentemente Distrito 13, não? Ataque ao Distrito 13, um filme francês, onde um pouco retoma uma ideia que eu tinha desenvolvido na GIDI. Não? Van a colocar uma bomba para fazer desaparecer em Paris um bairro que tinha sido separado com muro. Não sei se viram um filme, é muito interessante. Claro, um filme de aventura, mas é interessante. O mesmo também acontece com Fuga de Los Angeles. Fuga de Los Angeles do John Carpenter. John Carpenter, com Ken Russell. Isso. Então, evidentemente que isso, rollerball, como se chama? Gladiadores do futuro. Gente querida, veja o que passa com o futebol, que time de futebol, não? Norma Jefferson tinha visto isso nos anos 60 já, o que ia acontecer. Que já não se joga mais, se não se joga para certas cidades, mas são mais que cidades, são empresas que estão detrás sustentando as coisas, ou seja, é sem fôlego, companheiro, né? É sem fôlego. Por que sem fôlego? Porque se você se põe a pensar um pouco, aonde vamos enquanto esse vazio está na frente? E esse vazio só se preenche com o quê, Belmiro? O que é que as pessoas querem preencher esse vazio? Com o quê? Com dinheiro. Porque o único que manda é o dinheiro. Cambalache vem tão bem aqui. Foi escrito no 34, 35, Cambalache, por dizer poli. Vende-se, o único que vale a grana, o resto não vale mais nada. Então, pela grana, se faz qualquer coisa. Até presidente da nação. Agora você, só pegando um gancho no que o Hugo estava falando, essa questão da classe média, ela não é muito sensível. Você estava perguntando por que você não sente a arara que vai desaparecendo? É porque as pessoas não querem deixar de ser classe média. A classe média é um símbolo poderoso. A Unilever fez uma pesquisa muito interessante no Brasil a respeito de autopercepção das classes socioeconômicas. Então, o Brasil é um país que não tem ricos, né? E não tem pobres. Porque todo mundo, os ricos se dizem remediados. Não, eu sou remediado, eu sou classe média alta. E os pobres se dizem classe média baixa. Todo mundo quer ser classe média, então você se recusa a dizer, olha, minha gente, eu caí de status social, agora eu deixei de ser classe média e entrei no lumpen. Não, o cara quer ser classe média, ele não é mais, mas ele quer ser. É vergonha de dizer que é de direita, eu não sou de direita. Sabe por quê? Porque é um equívoco entre dignidade e lugar que você ocupa na classe social, me entende? Porque hoje em dia, eu tenho pessoas que eu gosto muito, mas o único que se interessa é saber quanto você ganha. E através do que você ganha, passa a ser respeitado. Isto é, se eu fosse um mensaleiro, ganho muito bem, seria muito bem respeitado, me entende? Ou seja, isso é o que se perdeu. Então as pessoas, de repente, não querem ser pobres, não querem ser miseráveis. Por quê? Porque significa perder dignidade. A dignidade não passa por aí, sim, realmente. Mas hoje, parece que a dignidade passa pela questão do dinheiro. Quem tem dinheiro, vale. Quem não tem dinheiro, não tem valor. Agora, o risco desse encolhimento da classe média, porque, na verdade, a classe média ela é quem faz o diálogo entre as extremidades, né? Quer dizer,
Você desaparecendo ou encolhendo essa faixa da população, isso cria um risco até institucional. Claro. Eu acho que cria um risco cultural inicialmente, que é, em primeiro lugar, com devido respeito, vou dizer logo que eu sou elitista, tudo isso, que é a banalização cultural do país. O país está, hoje em dia, o código dito culto no Brasil está em franco desuso. O Brasil está virando um país abastardado no seu aspecto cultural. Quer dizer, as manifestações culturais são manifestações pobres, né? A língua está empobrecendo. Para usar um termo local, está ficando jacu. Está ficando jacu do mato mesmo, né? Isso acontece claramente. Você pega a literatura, você pega a música, pega qualquer... Não vamos longe, não, e sem querer falar sobre um assunto do qual eu só entendo com a desenvoltura dos ignorantes, né? A música, você não tem mais um Chico Buarque, você não tem mais um Milton Nascimento, não tem mais um Caetano Veloso, você não tem mais um Braguinha, você não tem mais um Vinícius, você não tem mais um Pixinguinha, você agora tem o Zé de Camargo Luciano, tem o Bruno e Marrone, não sei o quê. Ora, você caiu 10 degraus nessa escala. Literatura é a mesma coisa, há muito tempo que não aparece um autor de categoria no Brasil, vamos ver eu. Com a devida exceção, graças a Deus, o nosso Cristóvão Tesa no Paraná tem muito pouca gente de talento, né? E assim sucessivamente. Então eu acho que isso é um risco cultural. Você está tendo uma elite cada vez mais rarefeita e cada vez mais alienada. Né? Eu fico espantado de ver o nível de alienação das pessoas. Quer dizer, não, agora o Brasil tem Halloween. O Brasil nunca teve nem bruxa, quanto mais Halloween, porra. Há controvérsias. No sentido literal. Sim, claro. O Brasil não teve Idade Média, como é que ele pode ter Halloween? Né? Não, Halloween, daí tem lá delivery da pizza, né? Você trouxe me irrita, e embaixo está o pessoal cantando a música do Bruno Marrone, quer dizer, então no miolo... A isso que vou é mais embaixo da questão. Porque que temos que estar copiando em tudo? Eu me pergunto, uma pergunta que me faço, como você disse, desde minha total ignorância, de onde surgiu essa virada do L para o U? Isso é uma questão que em Portugal não existe. Em Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina não existe. Por que veio esse U, mal, e não mal, como falam os portugueses? Isso nós temos que perguntar para o professor Faraco. O professor Faraco pode explicar. Claro, não, mas o que quero dizer, será que não são certas influências que nós recebemos que não têm a ver com nossas origens, senão com um tipo de identificação que nós queremos parecer e não somos? Né? Desculpe. O efeito Orloff na elite continua funcionando. Se você quiser saber o que vai acontecer no Brasil daqui a uma semana, veja o que aconteceu em Nova York ontem. A festa que o cara deu, eu não sei o que, logo tem um cara para copiar aqui, é uma cultura do clone. Não tem nada mais. Né? Você vai a uma casa noturna, é copiada numa casa americana, vai a um restaurante, ele copia o menu, é um negócio assim de uma alienação colossal. Você não está perdendo essa referência cultural, né? Isso é de colonialismo. Agora, uma coisa curiosa, eu estava pensando aqui, nós estamos em pleno processo eleitoral. Vocês notaram que isso já faz algum tempo, estava tentando lembrar aqui, me corrijam. Não existe candidato que faça discurso para a classe média. Eu pelo menos não lembro assim ou que diga assim, olha, nós queremos que o Brasil vire um país com uma grande classe média. Sabe, parece que a classe média ela e causa até vergonha aos candidatos se posicionarem como tais. Ele faz um discurso para o povo, lembra o personagem? O povo, meu povo, aquela coisa toda. Por quê? Porque no Brasil são 500 povos, entende? Porque é muito mais fácil para um candidato a deputado de um estado ou para um vereador, porque já vai para um povo determinado. Agora, para quem tem que fazer, tem que falar do povo. E como a maioria do povo é pobre, evidentemente, quem se vai preocupar para a classe média? Ou seja, se fala para o povo e se age para o rico. Verdade? Era como Perón. Perón fazia
todos lados, va para a esquerda, y como todo el mundo por a esquerda, ele virava para a direita. ¿Me entiendes? Eso es típico de Perón. Toda a história de Perón está aí. Ele sempre ia por a esquerda e terminava virando para a direita. Os políticos fazem igual. Povo, quando chegou lá em cima, sentou com a senhora, como é, está tudo bem, me entende? Ou seja, parece que é um mal que está um pouco mais embaixo que a discussão, esse abismo, por quê? Se todo mundo fala do abismo, ninguém o soluciona. Ou somos todos idiotas, ou alguma coisa aí que a gente ainda não se sentou para discutir, ou que não consegue ver, porque deve haver alguma coisa aí que não permite que esse abismo, em vez de se distanciar, se fique menor. A figura mais interessante nisso é do Adhemar de Barros, né? O Adhemar de Barros era um homem muito rico, então disse que ele saía do comício de Cadillac preto, né? E o povo estava todo ali tomando chuva, né? Aí ele parava o Cadillac, abria o vidro, né? Que era elétrico, era o único carro que tinha vidro elétrico, e dizia: meu povo, eu vou de Cadillac, mas meu coração vai a pé com vocês. Opa, lembraram o inesquecível GG, né, que era o pai dos pobres, mas dizia a oposição à mãe dos ricos. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @fpr.br. Até a próxima edição.